Olá a todos! Hoje então vamos falar sobre os diversos níveis de prevenção. Mas antes disso, a gente tem que ter assim, uma noção qual é a diferença entre promoção de saúde e prevenção, tá? Quando a gente pensa em prevenção, nós queremos prever algo, né? Então aqui a gente quer prever algo específico. Então, é a proteção a doenças específicas. Então, prevenir a AIDS, prevenir a hepatite e assim por diante, tá? Para a gente diminuir essa incidência e prevalência nas populações. Ou seja, o objetivo é puramente evitar a doença. Já a promoção de saúde, ela já é algo mais global, mais amplo, né? Promover a saúde, lembrando que saúde não é só ausência de doença, né? É o bem-estar físico, emocional, social. Então, são todas as ações que visam melhorar a qualidade de vida da pessoa. Então, por exemplo, água encanada, você oferecer parques para as pessoas poderem fazer caminhada, colocar essas academias, né, do idoso, facilitar que as pessoas tenham esse tipo de benefício, fazer campanhas, né, de corridas, enfim, né, de exercícios físicos, tudo mais. Isso então seria promoção da saúde. Então aquilo, visando a saúde e o bem-estar geral. Tendo como objetivo, então assim, o objetivo não é pontual, ele é contínuo, né? Que é para atingir um nível ótimo de vida e saúde, né? Que é o bem-estar. Ou seja, a ausência de doença não é suficiente. É bom, né? É muito bom não ter doença, mas não é o suficiente como promoção de saúde. Mas tá, voltando nas prevenções. A prevenção primária são todas as medidas ou ações que antecedem a ocorrência da doença. Então, não existe a doença, certo? E a gente não quer que ela aconteça. Então, exemplos: vacinação, né? Você quer que a vacina contra hepatite, orientações de sexuais, né? Prevenção de DST, por exemplo, usar camisinha. Olha só o que tem isso a ver com o negócio. Então, prevenção de acidentes, certo? Então, todas as medidas de segurança no trânsito, capacete, uso de EPIs, né? Então, principalmente no sentido no trabalho, né? Para evitar traumas, evitar alterações diversas. E o próprio saneamento básico também é uma forma de prevenção primária, no sentido de prevenir, por exemplo, parasitoses, né? Essas doenças diarreicas e tudo mais. Já a prevenção secundária, a doença já existe, tá? A pessoa já tem algo, ela já tem hipertensão, ela já tem diabetes, né? Ela já tem HIV, por exemplo. Mas o que a gente quer é impedir as complicações dessas doenças, certo? Ou seja, nosso objetivo é detectar precocemente essas doenças que já existem, né? Mas que não têm sintomas, as pessoas não sentem, né? Então, por exemplo, uma hipertensão, né? Demora para ter sintoma. Uma diabetes, por exemplo, se não fizer a glicemia em populações de risco, se esperar ter o sintoma, meu Deus, já foi, né? Já está muito avançado. Então, aqueles pacientes que eu acho que têm a doença e que não estão sentindo nada. O que a gente faz pode ser tanto como diagnóstico como tratamento também. Apesar de que, só voltando um pouco na parte do tratamento, esse é um pouquinho mais confuso, essa ideia, porque tem fontes que acham que o tratamento já é prevenção terciária. Mas, ao meu ver, se você trata para não complicar, né? Por exemplo, você descobre uma diabetes, não tem sintoma, você vai começar a tratar para quê? Para não complicar. Então, nesse sentido, o tratamento está sendo, nesse caso, uma prevenção secundária. Então, todas as campanhas de rastreamento, porque rastreamento é a gente tentar achar coisas que não estão dando sintomas, mas a gente presume que a pessoa pode ter. Então,
as várias formas de rastreamento, né? Exames de sangue, por exemplo, para rastrear diabetes, dislipidemia, né? O próprio, nossa, o que tem a ver isso? Um feto. Enfim, os exames que a gente faz ao longo do pré-natal, um deles é a gente ver o comprimento da nuca, né? A translucência nucal. Por quê? Porque se tiver anormal, igual esse caso, me indica uma chance grande de uma doença genética, né? O síndrome de Down, por exemplo. Teste do pezinho, que a gente faz, todo bebezinho faz, né? Que serve para prevenir não, para detectar, né, várias doenças como hipotireoidismo congênito, fibrose cística e várias outras. E aí o tratamento, como eu já falei, para evitar complicações. Então, tratamento de doenças crônicas. O que a gente quer evitar? Complicações. Por exemplo, o que seria uma complicação de diabetes? Uma cegueira, né? Uma alteração, amputação, por exemplo, são infarto, AVC e por aí vai. Já a prevenção terciária, por exemplo, que é o infarto, né? Isso é complicação. A complicação já existe, certo? Já existe, já foi, já teve o AVC, já teve o infarto, já necrosou, já teve que tirar, certo? Ou seja, então o paciente já teve a sequela. E agora, o que a gente faz? Ah, não, agora já teve sequela, não tem mais jeito, abandona e vamos para outra. Não, né? É a gente querer evitar novas sequelas, né? Então, a pessoa já teve um infarto ou um AVC, a gente quer evitar que tenham novos episódios disso, certo? Então, essas sequelas tanto de doenças, né, quanto de acidentes, por exemplo, né? Acidente de trânsito, enfim. Então, a complicação já aconteceu. Então, qual que é o nosso objetivo? Além de evitar novas complicações, ver a revisão e a reabilitação, visar, né, do paciente. Então, fisioterapias, cuidados de enfermagem na ferida, por exemplo, não é? E manter o equilíbrio funcional no máximo possível, né, no máximo que dá, porque não dá para voltar o que já fez, né, mas tentar manter um equilíbrio. E, por exemplo, um grande exemplo da prevenção terciária são cuidados paliativos, né? Ou seja, curar a gente não vai mais, se já amputou não tem mais o que se fazer, mas vamos fazer cuidados para não piorar ainda mais, tá? Agora, o grande tchananã desta aula é a prevenção quaternária, tá? Não sei se é conhecido de todos, mas é o que a gente tem que batalhar mais, no caso nós, médicos ou profissionais da saúde. Então, frase da semana. A medicina pode ser perigosa para a saúde. Oi? Como assim? Né? Meio contraditória essa situação, né? Mas, de um ponto de vista, assim, se formos raciocinar bem, não é contraditório, porque é o excesso. Tudo em excesso é perigoso, né? Até medicina em excesso. Então, essa é a ideia da prevenção quaternária. Então, quando a gente pensa lá, um dos princípios da medicina, que é primeiro não prejudicar, né? É nesse sentido que nós temos, então, sempre o que a gente vai fazer, nós temos que ver se não vai prejudicar mais do que ajudar, tá? Aí, o que acontece na nossa situação de vida? A relação entre médico e paciente, né? Então, geralmente, na maioria das vezes, o paciente, ele joga na nossa mão, né? Uma certeza que ele não tem. Então, assim, ele não sabe, mas a gente, então a gente que sabe, né? Então, ele joga batata quente no nosso colo, certo? Por outro lado, todos nós temos dúvidas, ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, mas poucos demonstram que não tem certeza, mais ou menos, né? Então, ao mesmo tempo que o paciente não tem certeza e joga essa responsabilidade pra gente, nós, muitas vezes, não temos também certeza, o que é normal, não tem problema nenhum, mas a gente não quer daí, né?
não posso falar isso, né? Senão vão achar que eu sou incompetente. Vou fingir que sei. Aí fica nessa situação, aí tá o perigo das iatrogenias. Então, assim, do nosso ponto de vista, friamente falando, frio calculista, ou o nosso paciente tem doença, ou ele não tem doença. Ponto. Esse seria, em tese, digamos, um dos nossos objetivos, tá? Já para o paciente, ou ele está se sentindo bem, ou ele não está se sentindo bem, ou ele está se sentindo doente, lá, o adoecido, né? Então, ou seja, então não é necessariamente a mesma coisa. Então, os nossos objetivos são diferentes do dele, tá certo? Então, assim, prevenção quaternária, o que é? Então, é evitar essa sobremedicalização, né? Polifarmácia, ficar medicando tudo que acontece, né? Muitas vezes você dá um medicamento, ele tem um efeito colateral, e aí você dá outro medicamento para o efeito colateral e assim vai, né? Então, aí quando vê a pessoa está tomando 10 milhões de remédios. O sobrediagnóstico é aquela situação, assim, não é que não existe o diagnóstico, até que existe, mas a pessoa aquilo não ia causar nada para ela, né? Não ia causar nenhum problema para ela. Por exemplo, né? Você pegar um paciente idoso, lá, sei lá, 80 anos de idade, já debilitado, e você descobrir que ele tem uma alteração da próstata, um câncer de próstata. Aí você vai operar ele. Mas aí você pensa, bem, ele não está sentindo nada, né? Não está causando problema nenhum. E o câncer de próstata, ele demora assim, ele é indolente, né? Ele demora bastante, há uns 10 anos, assim, para ele se desenvolver realmente. Então, será que é preciso que eu tire esse câncer nesta pessoa que já está debilitada e que tem uma expectativa de vida baixa, né? Então, são nessas situações que a gente tem que pensar. Cuidados demais, coisas demais que não precisaria ter, sabe? Esses cuidados demais aí já entra em tudo. Muitos remédios, muitos exames, né? Muitos rastreios, né? O excesso disso. E não vamos evitar de proteger o paciente, mas o nosso objetivo é proteger o paciente de nós mesmos, né? Ou seja, evitar a iatrogenia clínica, né? Uma lesão, um dano causado por nossas atitudes. Ou seja, nós temos que detectar, lembrar, saber quem são as pessoas que estão em risco excessivo de sofrer iatrogenia. E daí nós temos que protegê-los dessas iatrogenias, novas intervenções inapropriadas. Por exemplo, um grupo de risco é o idoso, né? O idoso é um paciente facinho de acontecer uma iatrogenia com ele. Por quê? Porque o idoso toma muito mais remédio, faz muito mais exame, né? Acompanha com muitos médicos. E isso, então, ele está mais suscetível a erros, né? Crianças também. Então, assim, rastreamento. Então, lembrando que o rastreamento é um tipo de prevenção secundária, né? Que você quer detectar uma doença em alguém assintomático. Beleza. Adoro rastreamento, não tem nada de errado. Só que, assim, para poder a gente rastrear uma doença, não é qualquer doença que a gente vai ficar rastreando. Existem alguns critérios para que uma doença seja passível de rastreio, né? Então, por exemplo, ela tem que ser um problema de saúde importante, né? Então, um câncer, uma doença crônica, né? Uma diabetes, uma hipertensão, né? Doenças de impacto mesmo. A história natural dela tem que ser bem conhecida, porque eu tenho que saber o momento em que ela não tem sintoma, quanto tempo que tem essa latência, né, entre o início da doença e o aparecimento de sintomas. Eu tenho que saber a história natural dela. E essa latência que eu disse, né, desde a instalação da doença até sua fase sintomática, digamos assim, esse período tem que ser longo, porque, pensa bem, se eu tenho uma doença que ela começa num mês e já dá sintoma no outro, por que eu vou rastrear?
né? Só se eu fosse rastrear todo dia, entende? Agora, se eu tenho uma doença que tem uma latência, que tem um período ali que não está dando sintomas longo, essa é uma doença que eu já pode ser rastreada. Nós temos que ter a infraestrutura, né? Ou seja, no sentido assim, tem que ser algo possível, não dá para ficar fazendo ressonância magnética em todo mundo, por exemplo, né? Então tem que ser uma forma de um exame fácil de acesso, né, mais barato, em que a gente consiga oferecer para essas populações, né, de risco. E também o tratamento deve ser um tratamento assim possível de ser feito, né, de forma aceitável, não coisas assim que prejudiquem mais do que beneficiam para toda a população. Então tá, por exemplo, o rastreamento, o câncer de mama, né? Então vemos aqui um tumorzinho bem pequenininho. Ó, então um panorama geral. Aqui no caso das mulheres, o câncer de mama, então é o que mais, nos casos da mulher, é o que mais tem incidência, né? E mais tem letalidade. Então é um problema de saúde importante? Né? Existe uma forma de detectarmos? Existe. Então já estamos tendo alguns critérios aí. E a latência. É um câncer também não tão agressivo, né? Rápido. Ele demora de 6 a 8 anos para ser detectável. Então, para aparecer ali na imagem do raio-x, da mamografia, ele já demora anos para acontecer, né? Então, assim, a gente pegar no mês que ele começou, vamos dizer assim, não dá. E depois que a gente se tornou detectável, né? Então, o mínimo detectável ali. Até eles gerar sintomas, né? Que é aquilo, descarga, né? Mamilar, nódulo, alteração da espessura, da mama, blá, blá, blá. Demora de 2 a 3 anos. Então, dá para eu fazer rastreamento? Dá. A cada quanto tempo? A cada 2, 3 anos. Mas aí fala, mas a gente faz todo ano em população de risco. Faz todo ano que para poder ser mais fácil, né? Para ser algo, um ciclo assim, né? Que a pessoa lembra, esse ano eu não fiz, ano passado eu fiz, e assim vai. Mas em tese, um hemograma, uma mamografia, eita, normal, em tese a gente pode esperar de 2 a 3 anos para fazer uma nova, né? Por causa desse período de latência. Agora, um tumor cerebral. Bem, para começar, ele tem uma probabilidade inferior a 1% na população. Então, não é um problema de saúde pública. É um problema para quem tem o tumor, né? Obviamente. Então, só por isso aí a gente já não tem por que rastrear. Uma outra situação é que os tumores, eles não demoram muito para gerar sintomas, né? Eles vão crescendo, eles vão causando alterações neurológicas, né, de efeito massa, alguma coisa assim. E então não tem essa necessidade de já ficar fazendo rastreios, tá? Aí alguém pode perguntar, mas ali no slide passado tá mostrando que o de pulmão é muito incidente, né? E eu nunca vi ninguém fazendo rastreamento de câncer de pulmão. Bem, com o caso do câncer de pulmão, ele entra naquela questão da latência pequena, né? Então, ele realmente é o tumor que mais mata no mundo, né? Mas está muito relacionado ao tabagismo. E ele é um tumor grave, né? A expectativa de cura, de tratamento é muito pouca. Por quê? Porque entre o período dele surgir e gerar sintomas, é um período relativamente curto, né? Então, a gente não consegue... curto no sentido entre ele surgir na imagem, certo? Então, vamos fazer um raio-x de controle. Ele já pode estar lá, mas o raio-x não vê, né? Quando o raio-x consegue detectar uma imagem, ele já está avançado e muitas das vezes até já com metástase. Então, qual seria o outro exame? Uma tomografia. Ela conseguiria ver antes. Mas aí que tá, vou fazer tomografia para todo mundo? Não. Então, aí a gente um outro pensamento. Aí, assim, tudo que é em excesso não é bom, né?
Então, excesso de rastreamento. Só, assim, eu não tô querendo dizer que não é bom fazer rastreamento. Eu gosto de rastreamento, particularmente, Amanda, né? Não vejo problema nenhum, mas nós temos que ter essa noção dos malefícios desse excesso de rastreamento sem aqueles critérios, né? De doenças que não precisariam ser rastreadas, tá? Os falsos positivos, né? Porque nenhum exame ele é 100% sensível e 100% específico. Então, ele vai ter falso negativo, ou seja, vai ter situação que tem, mas não vamos detectar. E vai ter situação que tem, que a gente não tem e a gente vai detectar. Aí, o que é o problema disso? Opa, deu positivo. Então, eu tenho que fazer um outro exame, geralmente mais invasível, né? Por exemplo, uma biópsia, né? Submeter o paciente a algo mais invasivo, que oferece mais riscos, sendo que, na verdade, era um falso positivo. O desconforto, né? Provocado no paciente, né? No caso, não pelo paciente, mas tudo bem. Né? Ou seja, nenhum exame é só chegar lá e dar um sorrisinho, né? Onde a gente vai fazer. Então, a mamografia dói, exames, né? Essas radiografias, né? Também exposição, né? Que mais? Por exemplo, uma próstata, você fazer uma biópsia de próstata depois que você detectou algum problema na próstata pelo exame de sangue, digamos assim, vai ter que fazer uma biópsia. Pô, fazer uma biópsia da próstata não é uma coisa, né? Tem que ser hospitalar, tem que estar anestesiado, né? Olha só. O efeito psicológico que isso pode causar, no sentido da pessoa que não tem a doença começar a adoecer, né? Porque pede muitos exames. Opa, daí aparece alguma coisa. Pode ser algum tumor. Aí até a pessoa fazer, sei lá, a biópsia que vai dizer que não é tumor, ela vai ficar quanto tempo achando que vai, né, que tá com câncer. Então imagina o efeito que isso causa nela, na família, né? Terrível. Os custos, obviamente. Esses custos, tanto não só a nível SUS, mas custos para o paciente que vai ter que pagar ou para o plano de saúde que vai ter que pagar. E daí, quanto mais exames faz, maiores o plano paga e mais eles cobram nas mensalidades, né? Então, assim, qual que é a noção do rastreamento? Quando ele é bem indicado, ótimo, ele reduz a mortalidade em populações de risco, muito bom, câncer de mama, né? Agora, quando ele é mal indicado, ele pode não reduzir essa mortalidade. E vai aumentar outros testes invasivos e cirurgias necessárias, porque é aquilo que eu falei. A partir do momento que você começa, não tem como parar. É uma cascata, que é o que chama de cascata diagnóstica, né? Então você fez um examezinho, só um raio-x ali, para ver se tem alguma coisa. Aí apareceu alguma coisa, aí você vai ter que confirmar aquilo. Aí você faz uma biópsia. Mas não dá só para fazer biópsia, vai ter que tirar, fazer uma cirurgia, né? E assim vai, certo? Uma coisa leva a outra. Aí a grande questão para nós é o seguinte: como que a gente vai lidar com essa incerteza, né? Tanto os pacientes quanto dos médicos. Porque é isso que gera esse monte de exames. Por que a gente fica pedindo um monte de exame? Né? Porque a gente gosta, que é legal? Não. Porque a gente não tá seguro e a gente não tem certeza das coisas e aí a gente vai fazendo o máximo que pode para sanar essa incerteza, tá certo? E aí, quando a gente fala em incerteza, a gente tem que pensar em duas situações. Tá? Uma situação, a primeira situação, quando o paciente ele está com algum problema de saúde, no sentido, ele não está se sentindo bem, ele pode até não ter nada, mas ele não está se sentindo bem, está sentindo alguma dor, enfim, né? E ele vai, então, nos procura e ele que solicita, né? Porque ele tem ansiedade, ele quer saber o que está acontecendo com ele, porque ele acha que está acontecendo alguma coisa. Beleza. Já a segunda situação é quando nós queremos abordamos um paciente que não sente nada. Ele foi no teu consultório, sei lá, para falar que torceu o pé. E aí a gente começa,
olha, tal idade, então vamos rastrear isso, vamos rastrear aquilo, sendo que o paciente, para ele, tá tudo bem, certo? Então, na primeira situação, o fato do paciente estar sofrendo, dele estar sentindo alguma coisa, isso, digamos assim, que nos permite ser um pouquinho mais invasivos, no sentido de pedir mais exames do que seriam necessário, né? A gente pode ir um pouquinho mais a fundo, porque o paciente, ele precisa disso, ele precisa tirar, né, isso da cabeça, digamos assim, tá? Então a gente consegue exagerar um pouco mais, né? Isso não vai ser, digamos assim, nossa, não acredito que você pediu tudo isso de exame, que coisa horrível. Não, né? O sofrimento do paciente justifica. Já na segunda situação, o que acontece? Nós temos que ter certeza de que o benefício desse exame, do resultado, né, vamos supor, vai ser maior que o malefício. Porque o paciente não está sentindo nada, para ele está tudo bem, né? É a gente que quer investigar alguma coisa, certo? Mas se essa coisa que a gente vai investigar, se essa investigação for fazer mais mal do que bem, opa, não dá, certo? Então, assim, o que não é fazer prevenção quaternária? Ficar tratando pré-doenças, né? O que é muito comum. Por exemplo, o tal da pré-diabetes, né? O diagnóstico é a partir de 126, né? Acima de 126. Mas a paciente está com 110, então vamos começar a tomar uma metformina só para dar uma, né? Ou o paciente não tem nenhum fator de risco, é jovem, não fuma, não tem pressão alta, não tem nada, e vem um colesterol ali mais ou menos, um pouquinho acima do normal, vamos tomar uma simvastatina, né? Então, isso acontece muito. Fazer os rastreamentos sem base científica, né? Ou seja, sem ter sido feito um estudo realmente de que uma situação deva ser rastreada, né? Fazer a torta à direita, né? Por exemplo, desse rastreamento sem base científica, um exemplo é assim: quando o paciente ele vai, não sei se vocês já viram isso, ele vai na consulta, paciente jovem lá, 30 anos, né? 35, igual eu, super jovem, na flor da idade, chega lá no médico, quero fazer um check-up. Mas tá tudo bem, tá, não tô sentindo nada, mas eu quero fazer um check-up. Beleza, né? Aí o médico pede lá colesterol, glicemia, blá blá blá, e pede ureia e creatinina. Tudo bem, né? Vamos pensar assim, glicemia e lipidograma eu até entendo, né? Agora, o que eu quero ver num paciente jovem, sem nenhum fator de risco, sem nenhuma comorbidade, o que eu quero ver a função renal dele? Não tem nada a ver. Por que raios tem que pedir a creatinina e a ureia de um paciente desse? Então, assim, né? Não... Então, isso é um rastreamento sem base científica, não tem estudo nenhum dizendo que tem que fazer isso. Exames complementares desnecessários, né, que entra também no rastreamento sem base científica, blá blá blá. Porque a gente tem que lembrar que exame complementar, ele é complementar. Ele complementa o que a gente faz o diagnóstico, o que a gente acha, né? Ele não é um definidor, né? A não ser no caso uma biópsia. Mas, em tese, é para complementar só, né? Aquilo que eu já falei, essa medicalização de fatores de risco, né? Fator de risco para diabetes, fator de risco para hipertensão, fator de risco para isso, para aquilo. E aí eu já vou dando remédio, né? Já vou me adiantando aqui, deixa eu já dar remédio para, né? Quando chegar lá já ficar melhor a situação. E a polifarmácia, que eu já tinha comentado, né? Excesso de medicamentos que às vezes a gente, sem pensar, né? Não é que a gente não deva dar remédio para o paciente melhorar em alguma coisa. Não é isso. Mas se a gente faz sem pensar o porquê daquele sintoma, simplesmente, tô com isso, tô com aquilo outro, e a gente não faz um raciocínio, vai só medicando em cima de medicando, a gente fica medicando os efeitos colaterais de outro medicamento e assim vai. Isso não é necessário. Então, como fazer a prevenção quaternária? Método clínico centrado na pessoa. Por quê método clínico centrado na pessoa?
Porque através dele eu consigo saber mais a fundo o diagnóstico, né? Eu consigo entender melhor o paciente e isso evita de eu pedir exames desnecessários, certo? Agora, se eu simplesmente vou na onda do paciente, eu vou ficar, tá bom, você quer? Então vou pedir. Ao invés de, não, mas calma, o que você está acontecendo? Por que você acha que tem que pedir esse exame? O que você acha que vai aparecer? Em que isso vai melhorar a sua vida, né? Medicina baseada em evidências, óbvio, né? Fazer coisas que têm evidência científica. Não, eu achei legal dosar creatinina. Por quê? Não sei. Tem qualquer incidência, prevalência, né? Não sei, mas eu quero pedir, mesmo assim. A demora permitida, que foi falado na aula sobre método clínico, né? Que é aquela situação, assim, não é emergência, podemos esperar. Lembrando que a maioria das situações, graças a Deus, são benignas, autolimitadas, né? Então, uma dor abdominal, a pessoa está com um dia de dor abdominal meio sem nenhum fator de risco, né? Sem nenhum sinal de emergência. Aí eu pego, tá bom. Começou ontem, vou pedir um ultrassom aqui. Aí até chegar lá a pessoa fazer ultrassom já não tem mais nada, né? Não sente mais nada. Foi só ali um excesso de gases e pronto. E estudar, né, meu povo? Porque estudar é bom, faz bem pra saúde, né? Porque se a gente não estuda, a gente não sabe as evidências, a gente fica mais incerto ainda, aí a gente quer errar menos e começa a pedir mais exames para não deixar passar nada, né? A medicina está avançando, graças a Deus, e a gente tem que avançar junto, né? Não dá para ficar só com conhecimento de quando se formou, por exemplo, no meu caso, 7 anos, né? O que eu aprendi lá há 7 anos atrás, às vezes não vale mais para hoje. Então, bora estudar pro resto da vida. Beleza? Então é isso. Beijo, tchau.